Olá, boa noite. A TV Verdes Mares realiza a partir de agora o último debate do segundo turno com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Vamos ouvir os planos, as propostas que vão ajudar na hora do seu voto. Vamos apresentar os candidatos na ordem definida por sorteio. Sarto, do PDT, e Capitão Wagner, do PROS. A posição dos candidatos aqui no estúdio também foi definida por sorteio. Confira agora as regras do debate. O debate terá 3 blocos. O primeiro e o terceiro bloco são de temas livres. Os candidatos trocam perguntas sobre os assuntos que quiserem. No segundo, os temas serão determinados por sorteio. Os candidatos terão 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 1 minuto para a réplica e 45 segundos para a tréplica. Em cada bloco, cada candidato fará 2 perguntas e responderá a outras 2. No fim do terceiro bloco, os candidatos farão suas considerações finais. Pelas regras do debate, não serão permitidas ofensas pessoais. Se um candidato citar o adversário de modo ofensivo, o candidato ofendido poderá pedir direito de resposta. Para isso, deverá levantar a mão fazendo o pedido, que vai ser examinado por mim com a ajuda da nossa produção. Caso concedido, o candidato ofendido vai ter direito a 1 minuto para a defesa. Esse direito de resposta se limita a ofensas no campo moral e não a avaliações negativas sobre proposta de governo ou desempenho administrativo. Os candidatos não podem exibir para a câmera qualquer tipo de documento, panfleto, impresso ou texto, ainda que inscrito à mão. O debate também está sendo transmitido pelo G1 Ceará, o g1.com.br/ce, e pela Rádio Verdinha. Vamos começar então o debate? O primeiro bloco é de tema livre e quem começa de acordo com o sorteio é o Capitão Wagner do PROS. O senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta. Boa noite, Luiz. Boa noite, candidato. Boa noite, telespectadores que nos assistem nesse momento. Votei a favor do auxílio emergencial e da prorrogação no Congresso Nacional. Não vou admitir que nenhum cidadão fortalezense venha a morrer de fome. Por conta disso, criamos no nosso programa de governo o auxílio emergencial de Fortaleza, que vai garantir uma renda mínima de R$ 300 para cada cidadão fortalezense que estiver em condições estabelecidas pela nossa equipe. Eu queria saber do candidato Sarto o que ele acha dessa nossa proposta. Muito boa noite, Luiz. Boa noite, candidato. Boa noite a todas e todos que nos recebem e nos permitem entrar na sua casa. Quero dizer que eu tenho o maior programa de recuperação econômica para a geração de emprego e renda para a cidade de Fortaleza. Quero lembrar que o auxílio emergencial termina agora em dezembro. Isso agravará muito criticamente a crise econômica que já estamos vivendo. E o nosso programa de recuperação econômica tem basicamente 2 focos. Primeiro é nas mulheres chefes de família e que, na maioria, ganham muito aquém de 1/4 de salário mínimo. É um programa chamado Nossas Guerreiras. Esse programa prevê a concessão de crédito de até R$ 3.000, com carência de 6 meses e tempo para pagar de 30 meses, e quero dizer, sem juros. E também, para além disso, oferecendo capacitação para todas essas mulheres que vão ficar em casa perto dos seus filhos e vão ter oportunidade de gerar renda para a economia local. Outro grande programa que nós temos é o chamado Juventude Digital, onde nós vamos pegar essa garotada que está na internet, que é afeita a novas tecnologias, e nós vamos capacitá-las e dar crédito para, ao longo dos 4 anos, conseguirmos capacitar 50 mil jovens. Esse programa, ele tem números, tem dados, e nós vamos realizar o maior programa de crédito. Candidato, tempo. Capitão Wagner, 1 minuto. No debate anterior, eu questionei o candidato Sarto se ele era a favor das escolas cívico-militares. Ele disse que não. Agora eu questiono se ele tem sensibilidade suficiente para entender que as pessoas não podem morrer de fome, que é uma prioridade garantir uma renda mínima para essas pessoas. Caso o governo federal venha de fato a deixar de pagar o auxílio emergencial em dezembro, eu acho que o prefeito dessa cidade tem que se realizar todo o esforço necessário para garantir essa renda mínima. Nós sabemos que o Bolsa Família vai continuar, mas é injusto que nós não tenhamos uma renda de pelo menos R$ 300 para garantir a subsistência dessas pessoas. Lógico que qualquer candidato que se preze tem que ter o seu programa de recuperação econômica, que nós temos também. Nós vamos garantir que o maior programa social que vai existir em Fortaleza vai ser a geração de emprego e renda. Mas numa situação emergencial, durante a pandemia, é necessário sim essa renda mínima, e fico admirado do candidato não se sensibilizar com pessoas passando fome na Praça do Ferreira, em toda a cidade,
de Fortaleza. Questiono novamente, o senhor é a favor ou contra o auxílio emergencial de Fortaleza? Eu, como já disse, tenho o maior programa de recuperação econômica da cidade de Fortaleza. Queria fazer apenas uma corrigenda. Sensibilidade por sensibilidade, basta olhar a trajetória de cada um, ver quem é que tem a profissão. Eu sou médico, cuido das pessoas, sou obstetra. Tenho 37 anos de vida dedicada a cuidar da saúde da mulher. Sensibilidade por sensibilidade, me perdoe, candidato, mas eu acho que eu estou anos-luz à sua frente. Com relação ao programa de geração de emprego e renda, eu acho muito importante que nós tenhamos números. E os números que nós temos aqui, já temos recursos em caixa da Prefeitura e nós vamos realizar esse programa de crédito para aquecer a economia local, visando principalmente 2 pilares, as mulheres e os jovens. Bom, vamos à segunda pergunta da noite. Agora, quem faz a pergunta é o candidato Sarto. 30 segundos. Candidato, as escolas de tempo integral, elas não existiam há 8 anos atrás. O Ministério da Educação tem colocado Fortaleza como uma das capitais que mais evoluiu. E mais evoluiu porque no ensino fundamental 1 e 2 saiu dos penúltimos lugares para o 4º e 5º lugares reconhecidos pela avaliação do IDEB. Eu lhe pergunto, qual é o seu pensamento sobre as escolas de tempo integral? Você, prefeito, vai preservá-las? Não me surpreende a arrogância do nosso adversário, que diz que está anos-luz à nossa frente em relação à sensibilidade, mas os posicionamentos dele na Assembleia, sempre votando a favor do aumento de tributos e de impostos, não mostra essa sensibilidade. É importante frisar isso para você, que claramente demonstra o candidato que é contra o auxílio emergencial de Fortaleza. Queria dizer para o eleitor que está nos assistindo nesse momento, que nós temos sim um programa para a educação da nossa cidade, para além de garantir uma estrutura necessária para que o retorno das atividades escolares venha a acontecer de fato, e todo mundo está aguardando a Prefeitura de Fortaleza dizer de que forma ela planejou o retorno dessas atividades. Até hoje isso não aconteceu. Vamos garantir sim o retorno dessas atividades, vamos ampliar a escola em tempo integral, mas além de tudo isso, a minha sensibilidade diz que esse aluno que está na escola, ele busca pelo menos uma alimentação. E nós garantimos a todos os alunos das escolas públicas municipais em Fortaleza que eles terão 2 alimentações. Mãezinha, a senhora que está assistindo nesse momento, que se preocupa com essa falta do alimento do seu filho que não está frequentando a escola, na nossa gestão ele vai receber um alimento logo que chegar na escola e mais uma alimentação antes de ir para casa. É importante que a gente possa garantir essa segurança alimentar para que o conteúdo seja assimilado com mais facilidade por esses alunos. Uma farda adequada, o retorno do funcionamento das bibliotecas e dos laboratórios de informática que a atual gestão, infelizmente, fechou. A prefeita Luiziane abriu e o prefeito Roberto Cláudio fechou, infelizmente, essa realidade, e o candidato não se pronunciou em relação à questão do auxílio emergencial. Bom, eu sou muito favorável para além do auxílio emergencial. Agora eu quero dizer que Fortaleza já tem um plano de contingenciamento para o retorno seguro às atividades escolares. Esse plano é parcerizado com as autoridades sanitárias, inclusive com previsão já de compras e armazenados todos os EPIs, a adequação física das escolas. Mas o que eu perguntei ao candidato, que ele não respondeu, é com relação às escolas de tempo integral, se ele era favorável. Nós evoluímos bastante na qualidade do ensino em Fortaleza, éramos os penúltimos e hoje somos o 4º e o 5º no Fundamental 1 e 2. O professor tem um grande papel nesse desempenho e nós vamos ampliar o ensino de tempo integral para o Fundamental 2, 100%. Nós vamos universalizar. E para o Fundamental 1, nós vamos evoluir. E outra novidade, nós vamos criar 10 mil vagas de creches e os berçários que vão atender crianças de 6 meses a 1 ano. Nosso adversário é muito bom de soltar dados, mas no debate passado ele disse para a gente que as UPAs em Fortaleza, cada UPA atendia 1 milhão de pessoas por mês. Ele só esqueceu de fazer a conta matemática, porque Fortaleza só tem 2 milhões e 600 mil habitantes. Se eu tenho 12 UPAs, como é que Fortaleza atende 12 milhões de pessoas por mês? Eu acho que ele faltou aula de matemática, é importante frisar isso. Eu, na minha resposta, disse sim que ia ampliar a escola em tempo integral, porque é uma política exitosa. Eu não tenho qualquer dificuldade em reconhecer os bons projetos da atual gestão. Darei continuidade a tudo aquilo que é bom, mas farei com que a saúde venha a funcionar adequadamente, farei com que a segurança pública funcione adequadamente e não jogar somente a responsabilidade para o governo do Estado. Vamos continuar e concluir todas as obras públicas iniciadas, porque é uma obrigação. Agora é a vez do candidato Capitão Wagner fazer a pergunta. 30 segundos, candidato. Candidato Sarto, na discussão da reforma da Previdência em Brasília,
eu não concordando com o projeto inicial que chegou na Câmara e levou 9 meses para ser discutido, votei contra o projeto da reforma da Previdência. O senhor votou 3 vezes a favor da reforma da Previdência aqui no Estado de Ceará, em todas as propostas que o governador Camilo mandou para a Assembleia. Eu queria saber qual o seu posicionamento em relação à reforma da Previdência do município de Fortaleza. Você vai aprovar e, se vai aprovar da forma séria em apenas 9 dias, como aconteceu no final do ano? Candidato, eu tenho o orgulho de ter colocado a minha impressão digital nesse Ceará que nós vivemos hoje, que é reconhecido pelo Brasil todo. Por exemplo, na educação, nós somos referência com o programa de alfabetização na idade certa. Nós somos referência em gestão fiscal. Nós somos referência em transparência. Eu fui líder de governo, vice-líder de governo, sou presidente da Assembleia, fui vice-presidente da Assembleia. E esse Ceará que nós vivemos hoje é exemplo para o Brasil todo. Não é à toa que o governador Camilo Santana tem 80% da aprovação. O governador Camilo, junto com o prefeito Roberto Cláudio, tem construído um Ceará transformado e transformador. O prefeito Roberto Cláudio tem transformado a cidade de Fortaleza numa nova cidade. Previdência é um tema que nós temos que encarar e o debate não foi feito em apenas uma semana. Ele se equivoca, o deputado, o candidato, porque esse debate foi realizado em várias audiências públicas que tivemos. E com relação às UPAs, deixa eu só corrigi-lo. Quando eu falei, eu sou da saúde, 1 milhão de atendimentos, nós temos 12 UPAs, aliás, construídas pelo nosso time. 6 construídas pelo governador Camilo e 6 pelo prefeito Roberto Cláudio, governador Camilo e o governador Cid. E dessas UPAs, cada UPA atende 10 mil pessoas por mês, são 120 mil por mês, é só fazer a conta. Em matemática, eu acho que eu saio bem na prova. É 1 milhão e 400 mil pessoas atendidas por ano. Tempo, candidato. A sua réplica, capitão Wagner, 1 minuto. Eleitor, eu perguntei de Previdência. O candidato falou de educação, falou dos feitos do Camilo, dos feitos do Roberto Cláudio, mas não respondeu se ele vai aprovar a reforma da Previdência contra você, servidor, sem permitir que você dialogue, que você discuta os problemas relacionados a essa aprovação. Vou dar uma nova chance ao candidato dizer se ele vai ou não discutir e aprovar a reforma da Previdência do município de Fortaleza. Ele falou de UPA, ele falou de saúde, ele falou de educação, mas não falou da reforma da Previdência. Vou repetir, eu votei contra a reforma da Previdência porque eu sempre votei a favor do servidor público. Você que é professor, você que é guarda municipal, você que é servidor da saúde, veja a minha trajetória enquanto vereador, enquanto deputado estadual, enquanto deputado federal. Eu tive a coragem e a independência suficiente para sempre votar a seu favor. Diferente do candidato que votou pelo aumento do IPVA, custando o seu carro, votou pelo aumento do combustível, da sua gasolina, que hoje é mais cara, porque ele votou a favor do ICMS mais caro, votou para aumentar as taxas para você tirar a sua habilitação. Ele colocou a digital dele em tudo isso. Na verdade, eu coloquei a minha digital em várias coisas boas que aconteceram no Ceará. Para além da educação, que evoluímos, e de cada 100 escolas públicas avaliadas aqui no Brasil, eu quero lhe informar, se você não sabe, 82 são do Ceará. Isso tem a nossa impressão digital. Tem a nossa impressão digital também a descentralização dos equipamentos hospitalares. O Hospital da Zona Norte, o Hospital da Zona Sul, o Hospital do Centro-Sul. Tem a nossa impressão toda a gestão responsável com o orçamento que é feito pelo Ceará. Isso, nós lideramos o orçamento que eu conheço por dentro e por fora. Eu já tenho experiência, fui presidente da Câmara, sei o que é um orçamento público e sei manuseá-lo, e sei elaborá-lo, sei discuti-lo e sei executá-lo. Essa é a impressão digital que nós deixamos no Ceará. Vamos então à quarta pergunta do debate. Candidato Sarto, 30 segundos. Nós temos a população de Fortaleza majoritariamente composta por mulheres e majoritariamente também chefes de família são as mulheres que tomam, além de cuidar dos seus filhos, tomam conta da família e da renda. Nós temos aí uma tremenda e histórica desigualdade entre salários de homens e mulheres. Eu gostaria de perguntar ao candidato qual é a política pública que ele tem para as mulheres se ele for eleito prefeito de Fortaleza. Queria dizer que até o final do debate eu sonho em escutar da boca do candidato se ele é a favor do auxílio emergencial de Fortaleza ou se ele é contra. Se ele vai ou não aprovar a reforma da Previdência, porque ele não respondeu a nenhum dos dois questionamentos. Em relação ao questionamento que ele me fez sobre a questão das mulheres que, sem sombra de dúvidas, merecem uma atenção especial da Prefeitura, nós temos sim um programa para as mulheres, tanto para garantir que elas possam se inserir no mercado de trabalho, como também para garantir que elas vão deixar seus filhos num local seguro com a pessoa da confiança dela. Nós vamos ter
a rede pública municipal, as suas creches e as creches conveniadas, à disposição para que essa mãe possa ingressar no mercado de trabalho e deixar seu filho nessa creche, seja da prefeitura ou conveniada. Se a mãe não encontrar essa creche, ela vai sim poder trabalhar deixando seu filho com uma pessoa da sua confiança, com um vizinho, com um parente que vai cuidar dessa criança e vai receber um auxílio, uma ajuda de custo no valor de R$300. Para além disso, nós temos um programa que garante ao microempreendedor individual, seja ele homem ou mulher, um empréstimo de R$3.500 para ser pago sem juros em 36 prestações, em 36 parcelas suaves de menos de R$100. Dessa forma, a gente vai gerar na economia de Fortaleza a circulação de R$500 milhões, gerando não só um fluxo de recursos, mas também empregos paralelos por conta desse recurso que vai fluir. Temos sim um programa desenvolvido na economia junto a grandes líderes dessa cidade, como Geraldo Luciano, Marcos Holanda, Igor Luceno e uma equipe de excelentes técnicos na economia. Bom, na verdade, nós temos o maior programa de políticas públicas para as mulheres aqui de Fortaleza. Eu citei um no bloco na passagem anterior, que é o programa Nossas Guerreiras. Esse programa, ele dá crédito de até R$3.000 às mulheres chefes de família de baixa renda, para que elas fiquem próximas e cuidando dos seus filhos e que elas tenham auxílio técnico e capacitação para colocarem um pequeno negócio. 6 meses de carência para pagar, 30 meses com a prestação de cerca de R$100 e sem juros. Esse é um dos programas que vai revolucionar a economia local. Outro programa para as mulheres é que nós vamos criar o Aluguel Social Maria da Penha, para aquelas mulheres que são vítimas da violência. Aliás, recentemente tivemos o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. Precisamos estimular a defesa das mulheres e nós vamos criar o Aluguel Social Maria da Penha para dar abrigo às mulheres que precisam de proteção. Para as mulheres dessa cidade, eu deixo aqui a minha mensagem de apoio integral, especialmente aquelas mães que estão preocupadas porque seus filhos estão sendo ameaçados pelas facções. Para aquelas famílias que receberam a moradia a partir de um programa habitacional, seja da Prefeitura, do Governo do Estado ou do Governo Federal, estão sendo expulsas das suas residências porque as facções é que estão mandando nesses conjuntos habitacionais. Nós vamos garantir a segurança da sua família. A Guarda Municipal será equipada, treinada, será armada. A gente vai fazer concurso para a Guarda Municipal ter a capacidade de ajudar as polícias estaduais e polícias federais a combater o crime, porque a Prefeitura tem sim responsabilidade sobre a segurança pública. Então, mãezinha, a senhora que está preocupada com essas questões de violência, o domínio das facções nas comunidades, saiba que você terá um prefeito que vai cuidar de você. Chegamos ao fim do primeiro bloco do debate com candidatos ao segundo turno das eleições de Fortaleza. Na volta, tem rodada de perguntas com tema determinado por sorteio. Até já.